Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública virtual de toda semana da Casa do Caminho de Rio Paranaíba, Minas Gerais. É com muita alegria que a gente inicia mais uma reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade e a Jesus, nosso Mestre, por estarmos aqui. E hoje nós teremos com muita alegria as bênçãos da palavra iluminada de nosso irmão Gilmar, de São Gotardo, que vem trazer para nós, da Casa Espírita Emmanuel, as suas considerações, as suas reflexões da noite, com certeza, abrilhantando a noite com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita como seus estandartes. Obrigado, Gilmar, mais uma vez, pela consideração, pelo aceite do convite, pela alegria de estar conosco. Receba o nosso grande abraço daqui de Rio Paranaíba, de toda a comunidade espírita daqui. E antes da gente ir passar a palavra, vamos fazer a nossa prece de abertura para iniciarmos bem os nossos trabalhos. Querido Mestre Jesus, companheiro divino de todas as horas e amigo incondicional, colocamos aqui, Senhor, agradecidos pelo amparo do alto a todos nós, que nunca esgota as suas dádivas, deixando-nos sempre abastecidos com os recursos necessários ao nosso aprendizado de cada dia. Sabemos, Mestre, que falhamos ainda muitas vezes em nossas tentativas de acertar, mas aqui nos colocamos reunidos em nome de Deus nosso Pai, para por alguns instantes refazermos nossas caminhadas, rebuscarmos novas atitudes, de frente com as dores que ainda enfrentamos, devido às nossas próprias falhas do passado. Mestre, ampara-nos e nos dê a luz necessários para podermos seguir adiante, mesmo com os pés desconjuntados e as mãos calejadas. Aqui nos colocamos, como pequenos servidores, insignificantes às vezes, mas sendo filhos do mesmo Pai, glorificando a Deus, aqui estamos, Mestre. E a Ele tudo devemos, e tudo devemos retornar também. Assim, Senhor, oferecemos nossa dádiva humilde, sincera, da fé que começa a desabrochar em nossos corações, sabendo que ela precisa ser fortalecida pelo seu amor por todos nós. Que assim seja. Então, Gilmar, mais uma vez, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo. A palavra é sua e, nesse instante, agradecemos mais uma vez seu amparo. Abraço. Muito obrigado, Cassiano. Muito obrigado, companheiros e amigos da cidade do Rio Paranaíba, que muito nos engrandece espiritualmente esse contato, essa amizade que nós temos por estes companheiros de ideal que tantas vezes têm feito essa caridade para conosco, de nos dar a oportunidade, na nossa pequenez, de podermos estender e levar este sonho embalado pelas palavras do Mestre Jesus, que aquece nossas almas e que nos transporta além de nós mesmos, fazendo-nos refletir com respeito ao que devemos fazer, embora muitas vezes nós fechamos no nosso mundo interno e esquecemos dos compromissos que nós assumimos quando nós imploramos pela atual reencarnação. Benditos sejam os espíritos amigos que permitem que nós estejamos empenhados nessa obra maravilhosa que Jesus certamente programou um dia e que essas vozes proféticas e superiores, espalhadas por todo o universo, vêm tantas vezes nos dizer: vamos, nós precisamos uns dos outros. E não pensem vocês de que os espíritos amigos não vão dizer isso
de que nós estamos excluídos, jamais diriam, porque nós somos sempre uma unidade e sempre nós vamos seguir adiante nesse projeto, nesse sonho maravilhoso que é servir junto com Jesus. Na noite de hoje, quando Cassiano nos convida às reflexões, nós pensamos em algo do qual é muito importante diante do momento aqui vivido. Nós pensamos em falar sobre brilhe a vossa luz. Quando nós vamos buscar em Mateus, no capítulo 5, onde ele vai falar no 5, no 6 e no 7, ele vai até lá no capítulo 15, falando sobre as bem-aventuranças. Embora a gente entenda de que as bem-aventuranças são apenas a convocação para os felizes da terra, da qual Jesus nos informa: felizes aqueles que são simples, aqueles que são pacíficos, aqueles, os pacificadores, os pobres de espírito, aqueles, é claro, que sentem dores. Mas ele vai adiante e nos levando ao conhecimento, a nos dizer de que cada situação das nossas vidas precisamos ter e agir conforme o Evangelho nos convida. E quando lá adiante, ele terminando o Sermão da Montanha, ou dando continuidade, ele vai falar sobre o sal da terra, o tempero da terra. E muitas vezes nós vamos dizer, mas aquela pessoa é tão sem sal, né? Daí a razão de Jesus ter dito, com respeito a esse tempero, que nós precisamos estar temperados, que nós precisamos adicionar este sal para nós conduzirmos, para a gente levar adiante projetos como esse que nós necessitamos nas nossas vidas. Ele vai falar para a gente não deixar a luz embaixo do alqueire, e ele vai falar sobre esse brilhe a vossa luz. Interessante isso, né? Brilhe a vossa luz. Muita gente vai no dia a dia entendendo assim, que luz, eu não tenho luz alguma. Meu Deus do céu, estou tão apagado, ou estou tão apagada, que eu nem consigo mesmo, eu só penso em coisas ruins. Aí a razão de nós necessitarmos buscar dentro de nós soluções para nós entendermos diante dessa vida, pois é claro, estava outro dia mesmo conversando com uma companheira, amiga nossa da Casa Espírita, ela dizia que estava conversando com uma psicóloga, ela disse, a psicóloga dizendo, ninguém está bem, ninguém está bem. E é claro que nós entendemos que são desafios, e a gente vai dizer para nós mesmos, mas eu sofro mais, mas eu tenho mais problemas, mas eu tenho mais dificuldades. Eu tenho um marido em casa que não dá sossego um minuto sequer. Eu tenho problemas de relacionamento com os meus filhos. Eu tenho problemas com o meu patrão, que não me manda embora porque ele deve ter pena, porque eu não consigo trabalhar de uma forma que eu venha a ter produtividade. Estou fechado no meu eu. É muito comum de nós observarmos que a vida em tantas situações vai nos levar mesmo a esses testes. Porque não seria justo para uns ou para outros, pois imaginemos nós. Outro dia a gente falava sobre isso. É muito comum da gente olhar para determinadas pessoas e a gente mesmo, em tantas situações, a gente vai pensar, mas eu tenho lutado tanto, tenho me esforçado tanto, tenho procurado fazer a caridade, eu tenho me esforçado para ser melhor a cada dia, e os problemas não vão embora, eles só aumentam. Eu tenho dificuldade financeira, porque como que eu vou fazer para eu lidar com o dia a dia? Como é que eu vou fazer para formar o meu filho em uma faculdade? Embora a gente tenha observado de que a cada dia esse estudo que a gente tem feito e que tantas pessoas e tantos órgãos governamentais têm proporcionado às pessoas,
para poder ter o direito de estudo e se formar em um ensino público. Embora tantas vezes a gente tenha tido essas dificuldades, e em tantas delas a gente se fecha, qual fosse um casulo, imaginando de que o mundo deve estar ao meu redor e eu estando numa redoma, e que tudo deve ser, e que todas as pessoas devem estar direcionando a mim, porque eu tenho segredo, eu tenho feito e me esforçado, tenho sido correto com as minhas coisas. Por que que as pessoas não são corretas para comigo? E são esses dilemas, são essas dificuldades que nós encontramos diariamente. E tantas vezes isso vem nas nossas mentes a perguntar, a nos indagar, a nos questionar. E diariamente essa pergunta vem e é necessário mesmo nós entendermos de que nós estamos no meio de uma guerra, travando uma guerra íntima, travando uma guerra com o nosso interior. E seria tão melhor de que se nós admitíssemos de que estamos errados em determinadas situações, estamos errados quando nós fazemos algo que venha a prejudicar o próximo. Temos entendido, tal qual nos diz o Mestre Jesus, de que o caminho para a salvação é o amor, é a caridade. E é preciso nós contemplarmos esse belo, porque senão nós ficamos tão amargos, de que muitas vezes nós vamos ficar olhando para o tempo, uns vão olhar para o espelho e vão conversar consigo mesmo, ao contrário de que realmente nós precisamos conversar conosco, mas em tantas vezes olhando para o nosso interior, e qual nos diz Santo Agostinho de fazer uma análise consciencial quando nós formos dormir, que esse travesseiro qual nós fazemos e tantas vezes nós vamos buscá-lo, para que nesse exame de consciência a gente sempre perguntar se nós fomos melhores do que ontem, se nós precisamos e podemos, e se fomos melhores, caridosos, se desempenhamos um bom papel como cristãos que somos. Veja como isso é muito sério. E tantas vezes nós vamos buscar pessoas, não que isso seja proibido, mas deveríamos tantas vezes buscar o Mestre Jesus nas nossas consciências, buscar nas nossas preces o Pai maravilhoso que é Deus, que nos proporciona tudo, 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 e que nós tantas vezes olhamos e queremos ainda mais. Você já parou para pensar quanto você tem de bom na sua vida? Já parou para pensar de que o bem mais precioso da vida é a água que nós tomamos? E que essa não nos cobra nada, pois brota do chão? Você já parou para pensar de que hoje nós temos tantas coisas à mesa farta? Você já parou para pensar de que tem um teto, um agasalho, que não estamos vendo pessoas morrendo no frio? Você já parou para observar o quanto de bom você tem? Você já parou para pensar nos seus pais? Os meus já partiram. Mas nós entendemos de que a morte não existe. E se a morte não existe, nós estamos em contato diário com esses nossos entes queridos. Você já parou para pensar de que nunca está só? De que quando nos momentos de maior dificuldade que possa existir, basta parar, elevar o pensamento ao Criador e logo a ajuda vem? A sua mente fica um tanto quanto melhor. Nós não podemos, meus queridos irmãos e irmãs, imaginarmos de que nós estamos num mundo onde tudo está contra nós.
Nós precisamos, além de tudo, de entender todo esse processo da vida e passarmos, como diz o próprio Cristo, como se não bastasse tudo que nós passamos. É preciso nós entendermos de que é necessário brilhar a nossa luz. E muitas pessoas vão dizer, luz? Que é isso? Coitadinho de mim. Não nesse caso, meus queridos. Nesse caso de luz, quando Jesus fala que é necessário brilhar, ele nos faz entender de que nós temos uma luz. Se ele fala que essa deve brilhar, nós temos uma luz. E se essa luz existe, é preciso nós fazermos com que esta venha brilhar. E como é que essa luz venha brilhar? Imaginemos nós, estamos numa situação tal qual os Espíritos tantas vezes vão nos dizer, e o próprio Cristo, vós sois o sal da terra, vai nos dizer, brilha a vossa luz. Vem o Evangelho nos dizer de que muitos são chamados, poucos os escolhidos, mas vem a lição nos dizer de que nós somos escolhidos. Como? Porque todos aqueles que se colocam à disposição da verdade e da luz, esse é um ponto que pode iluminar o meio do qual ele está presente. Como é que se pode fazer isso, meus queridos? Podemos fazer isso ao passo e ao momento onde nós desejamos e podemos ser melhores. Olhe para uma pessoa que você está vendo de que ela está triste. Chega perto dela e fala com ela. Bom dia. Tudo bem? Basta para que você consiga levar luz àquele ambiente onde não existia. E onde é esse ambiente? A mente daquele que você tocou, qual disse Cristo. E é necessário a cada momento a compreensão de que os pontos a serem trabalhados, nós mesmos vamos ver o momento certo. Mas eu não tenho como ajudar ninguém, porque eu nem mesmo consigo me ajudar. Interessante quando o Emmanuel disse o seguinte, lá no prefácio de uma das obras, onde ele vem falar para nós sobre esse brilho a vossa luz. É muito, mas muito interessante. Muito interessante. Ele vai falar assim, nós entendemos de que cada um de nós suga o alimento que nos compete. O colibri, ele busca um néctar. O abutre, ele reclama despojos. Os homens estão em busca de emoções. E tantas são as coisas, diz ele, e eu trazendo para o meu vocabulário, é claro. Tantas são as coisas espalhadas pela terra de que nós paramos para ver essas necessidades. Daí a razão, quem sabe, de André Luiz ter explicado o que significa umbral. Umbral é aquilo que me atrai. E na Terra, é claro, de que nós, como em busca de emoções, nós vamos parar numa ou numa outra situação. Uns estão à busca de gargalhadas, de risadas, e não tem um motivo, uma razão, ou não tem um tempo do qual ele vá dedicar à obra do bem, porque está sempre nas gozações. Ele vai falar que muitos estão em busca de jogatinas, muitos estão em busca de mentiras, e acha que aquele tempo a ser preenchido é levar a notícia em primeira mão, onde ele deve fazer com que os outros venham em busca dessa curiosidade, a entender, você não sabia? E quando a gente diz que não sabia, ele fica um tanto quanto decepcionado, mas ele quer dar a notícia de primeira mão. Nós temos uma companheira, amiga nossa, que tantas vezes, quando a gente vem falar para ela, né, de que não estava sabendo, ela faz questão.
custa encontrar com a gente para poder dar a notícia. Como é que está a mente dessa criatura? Onde é que ela está ligada, meus queridos? Onde é que essa pessoa está ligada, ao invés de buscar os alimentos da mente espiritual? Não estamos aqui julgando, mas citando exemplos para que a gente possa compreender e buscar qual o nível de consciência que nós nos encontramos. E ele vem dizer, o próprio Emmanuel, a entendermos de que aquele que busca Jesus já está num grau maior, ele já está liberto das paixões, ele está liberto dessa vida mundana. É esse que faz com que a luz deve brilhar. Ele fala uma coisa interessante nesse texto, onde ele vem dizer de que quando Jesus nos busca, quando ele vem dizer de que não é exortação, ele vem falar de que é convite. É um convite do Mestre Jesus para que a gente possa brilhar, para que em todos os instantes das nossas vidas nós possamos chegar a um determinado local onde a gente possa sorrir e trazer esperança para aquele que se acha num mundo onde não tem mais lugar para ir. Imagine só, diz o companheiro uma vez, diz que se o telefone tocar 2 da manhã dizendo, eu preciso ser ouvido, e alguém vai dizer, mas agora? Eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra. Eu vou te dar esse conselho, eu vou te falar uma palavra de estímulo, de consolo, mas nós vamos esperar que seja lá adiante, ou que possa ser às 7 da manhã, às 8, 9, vamos combinar 9. Imagine só, se chegar às 9 da manhã e esse irmão tiver cometido suicídio. Você certamente será corresponsável, porque os Espíritos inspiraram esse companheiro para que ele pudesse ligar para você. E você perdeu a oportunidade para que essa luz fosse levada. Imaginemos Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Gente, esse homem era paraplégico. Certa vez perguntaram para Jerônimo, Jerônimo, o que seria felicidade para você? Ele disse assim, felicidade? Felicidade para mim seria o dia em que eu conseguisse virar de bruços, porque ficava só de costas, 24 horas por dia, 365 dias anuais. Pensa nisso. E ele, então, tirava o seu tempo. Sofria dores terríveis. Esse homem, ele só tinha a palavra. E que orador maravilhoso. Gente, que orador maravilhoso. Procura na internet alguns ditos, algumas palavras, algumas poesias do Jerônimo Mendonça que ainda temos na internet. Mas é muito interessante quando ele, sentindo dores, estando cego, estando e não mexendo com o corpo, esse era adaptado, não tinha movimento nos braços, era adaptado um sistema, na época que não existia celular, é claro, mas o telefone fixo, e eles fizeram uma adaptação para que ele pudesse conversar com as pessoas. E muitas pessoas de Ituiutaba ligavam para o Jerônimo na madrugada. E quantos suicídios Jerônimo evitou com essas palavras? Ele tirava as noites que não conseguia dormir, e ele, nesse tempo onde ele não conseguia dormir, conversava com as pessoas. E as pessoas ficavam encantadas, vendo o exemplo dele. E ele tinha umas tiradas engraçadas, e ele fazia questão de contar tantas histórias engraçadas que ele passou. Numa delas ele conta de que foi a um show do Chico, do Roberto Carlos, a convite do Chico Xavier, dizendo
que ele precisava de fazer uma obra em Tuiutaba, de que Roberto Carlos, na época, ele ia muito para a casa do Chico Xavier, e ele falou para ele, Roberto Carlos quer ajudar em algumas coisas que puder, porque ele despertou para essa obra do bem. Então, ele foi para o Rio de Janeiro conversar com o Roberto Carlos. E quando o Roberto ficou sabendo, é claro, conhecia Jerônimo, ele então pediu que levassem essa cama, né? Eles carregavam ele numa cama, e ele, então, quando eles levaram o camarim, com toda dificuldade, né? Eles chegaram lá no Roberto Carlos, e o Roberto, olhando para ele, falou, Jerônimo, você está tão bem. É brincadeira sua, né, Roberto? Mas eu sinto que você deve ter muita inveja de mim. Ele falou assim, ah, sim, com certeza. Ah, mas você nem sabe e nem quer saber o porquê? Conta para nós, Jerônimo, por que é que eu tenho inveja de você? É porque você que canta e eu que saio daqui carregado. Então, ele levava a vida com bom humor. Ele levava a vida e tinha um carinho enorme para com os irmãos. Ele não desperdiçava a oportunidade de ser útil. E a gente, muitas vezes, nós queremos fazer com que essa luz nossa brilhe e a gente fala assim, nossa, peraí, eu tenho que abrir uma casa espírita e com ela eu tenho que abrir uma creche e com a creche eu tenho que abrir uma coisa que vai, um abrigo e assim por diante. A gente vai criar várias coisas na cabeça porque a gente imagina que são as coisas grandes é que têm valor. Mas às vezes nem é isso, meus queridos. Às vezes esse sorriso é para alguém que se encontra muito triste. E a gente faz uma visita e essa pessoa transforma o seu ambiente interno com as nossas palavras. Porque muitas vezes nós precisamos, e quando nós fazemos visitas ou conversamos com alguém da nossa família, que o nosso vocabulário, o nosso dizer, seja esse sim, sim, não, não, mas carregar nas nossas palavras, nesse vocabulário, palavras de estímulo. E isso é comum da gente ouvir, e eu já passei por diversas situações dessa forma, de que geralmente quando você dita o ritmo, você quer, muitas vezes, e precisa escutar. Mas às vezes, quando a pessoa está falando, e quando você pede uma senha para que ele deixe, porque geralmente as pessoas que estão passando por diversas dificuldades, eles querem falar. E quando nos dá oportunidades para a gente falar, aí que a gente possa levar um pouquinho dessas pessoas, porque se a gente for falar que existem pessoas que estão sofrendo mais do que elas, não vão entender e você vai perder o paciente. Mas então, o que eu preciso falar naquele momento que possa estimular esse companheiro a continuar vivendo? Ah, você saberá. Porque nós temos uma coisa muito importante, que é essa intuição de que os espíritos usam para poder trazer para aquela pessoa, porque não foi à toa que eu fui ali visitar. Outro dia uma companheira dizia, ela me chamou, ligou para mim, e nesse momento de pandemia, o tanto quanto mais difícil. Mas eu estava quase pegando o prato para me almoçar, ela disse, Gilmar, corre aqui. Meu marido passou mal e ele está muito nervoso. Ele foi no hospital, a pressão subiu muito e ele está incontrolável. E eu pensei comigo, mas como que eu vou chegar lá para conversar com ele? Porque certamente ele vai estar nervoso e eu não sei como é que eu vou poder chegar. Mas eu vou. Eu cheguei primeiro, fui na loja dela, ela me contou, ele está lá em casa. Você pode ir e vai conversar com ele para mim, me ajuda. Então, foi nessa situação o qual nós agora nos referimos. Ele queria falar, e não deixava que eu falasse nada. E quando um tempo grande que a gente tomou, né, dele e a gente que achava que ia ser um assunto um tanto quanto rápido, foi um assunto mais demorado. Mas foi muito interessante o diálogo
quando a gente começou a fazer que ele entendesse de que é preciso respeitar a pessoa que esteja do lado, porque existe em todas as pessoas, determinadas não, desculpa, mas existe em todas as pessoas qualidades. Nós precisamos mirar nas qualidades. Por mais defeito que a sua esposa tenha e por mais nervoso que você esteja, ela é uma pessoa que te ama muito. Ela mesma agora ligou para mim para que eu viesse agora conversar com você, porque achou que você estava um tanto quanto descontrolado e que podia passar mal, ser levado ao hospital, sofrer um derrame. Ele disse assim: é? Foi ela que ligou? Então quer dizer, nós achamos uma brecha, e nessa brecha é que a gente precisa entender e a gente se colocar. Então é por isso que nós precisamos fazer com que essa luz chegue, nem tanto a nossa, mas levar a estender a luz do Mestre Jesus a todo lugar, ou todas as pessoas que venham e que estejam nessa necessidade. Isso não podemos jamais envaidecer. Eu estava vendo outro dia o Wagner Gomes da Paixão contando uma história do Chico, que eu achei muito interessante, que quando ele completou 60 anos de trabalho mediúnico, 60 anos, muitas pessoas, ou nós, estaríamos ou nos envaideceríamos com determinada situação. Imagine só as obras que o Chico escreveu durante esses 60 anos. Então, Emmanuel chega e diz para ele: Chico, sabe o que esses 60 anos de trabalho mediúnico representa na vida de Jesus? O que isso se equivale? Ele disse: não, senhor, 6 minutos daquilo que Jesus realizou. Não pensem que Jesus, que o Chico Xavier ficou revoltado com isso. Ele ficou um tanto quanto feliz. Meu Deus! Oh, que coisa maravilhosa o Senhor disse agora. Olha só, gente. É Chico Xavier, 60 anos, 6 minutos. Um companheiro também nos dizia de uma outra história do Chico. Diz que tinha uma companheira que gostaria muito de conhecê-lo. E na época morava muito distante. Mas veio. E quando veio, essa pessoa era muito chique. Era uma pessoa que se vestia bem, uma pessoa que não se envolvia com determinadas pessoas, que olhava de cima para baixo e que tinha suas ressalvas com o trabalho do Chico Xavier. Mas decidiu que gostaria de... Isso que encontra é Alberto Almeida, gente. E ela gostaria muito de conhecer o Chico. E foi. E quando chegando ao trabalho, à casa da prece, ela então veio conversar com o Chico. Chico, sabiamente disse para ela: fica perto de mim, fica do meu lado. E esses dias, quando ela estando nesse trabalho, ela observava tudo, observava tudo. E quando esse atendendo, e era muito interessante, quando ele doava dinheiro, gente, pensa isso, vê na internet, ele tirava notas, moedas, e as pessoas passando, Chico Xavier doando dinheiro, pão, e diz ele que ela olhando aquilo ali, de repente Chico pergunta: e aí, minha irmã, você está feliz com o trabalho que você está vendo? Você está feliz com você mesmo? Sim, Chico, embora eu ache e aprendi com a minha mãe de que para ser simples não precisa ser sujo. E vejo que esse cheiro que eles têm não é uma coisa muito boa de ser apreciada. E eu acho que um banho não faria mal para ninguém. Chico disse assim: correto, minha irmã. Mas nem todos têm condição e nem mesmo têm um chuveiro em casa.
muitas delas realmente não têm tomado banho diariamente como você pode fazê-lo. E ela deixou por isso. Vamos para minha casa. Quando chegou, ele foi na geladeira, pegou um pedaço de queijo, chegou e ofereceu para ela o queijo. Enquanto ele estava ali cortando o queijo, ela olhou para ele de perfil e pensou assim: nossa, mas o Chico é tão feio. Chico é tão feio. É uma pessoa maravilhosa, mas é feio demais. Se veste muito mal. Esse é um líder? Será isso a proposta? E ele então foi lá, comeu o queijo, chegou e ofereceu para ela: você quer um pedacinho de queijo? Porque nós mineiros temos esse costume. Você quer um pedacinho de queijo, minha irmã? Ela olhou para o queijo, não, e fez aquela cara: não, não, muito obrigado, eu já comi agora há pouco, estou satisfeita. E Chico disse para ela: minha irmã, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são provas. Provas. Tem pessoas, por exemplo, que vêm ao mundo numa prova de beleza e tem uma beleza física incomparável. Estendeu as mãos olhando para ela. Então voltou mineiramente as mãos ao peito e disse: minha irmã, agora tem outras que vêm com essa prova da feiura. Mas não é que Deus é mau. Deus é muito bom e justo. E diz ela que naquele momento teve vontade de escovar a mente. Deus me livre desse homem que capta os pensamentos. E a gente sabe diversas histórias do Chico que ele realmente fazia. E ele contava, né? Captava os pensamentos e quando necessário se fazia, ele contava para as pessoas sobre o que ela estava pensando. Mas neste processo, dizia ela, e ele contava e mostrava a forma que deveria ser feito, minha irmã. Quem sabe a maior de todas as tarefas benditas na terra seja aquele que consegue e poderia fazer o bem para as pessoas que têm fome, que têm sede, para essas pessoas que realmente necessitam de um amparo. São essas as pobres do mundo espalhadas por todos os cantos, que deveriam ser abraçadas, mesmo sujas, mesmo aquelas que não têm um cheiro agradável. Ah, minha irmã, tantas coisas devem ser feitas. Então ela olhou para o olhar do Chico, para os olhos do Chico, e viu que naquele momento ele dizia ao seu íntimo, como se ele dissesse: brilhe a vossa luz. Vá ao trabalho, vá ao campo dos necessitados, não olhe para você, mas olhe para aqueles que necessitam. Não pense em você, não seja egoísta, mas faça essa luz brilhar. Diz o Alberto Almeida que ela saiu dali e foi para um outro país vizinho, onde a pobreza era imensa. Sabe o que ela fez? Começou ali a obra do bem. Fundou uma instituição que cuidava dos pobres, dos carentes, e era tida como uma verdadeira rainha dos pobres, porque ouviu da boca do Chico o que deveria ser feito, qual a tarefa a ser executada. Meus queridos, existem coisas a serem feitas, e a gente fica perdendo tempo com a gente mesmo. Agora mesmo a gente culpa a pandemia, porque eu não posso fazer nada, porque a situação é essa. Quantas vezes nós temos tirado da nossa semana para fazer cultos no lar? Qual fosse uma reunião dentro da casa espírita? Qual foi a vez que nós pegamos o nome daqueles que estão necessitados, de uma prece sincera, e que a gente tira um tempo para eles? Mas não, nós não temos tempo para os outros. Temos tempo para nós, ou o nosso personalismo. Queremos que as pessoas façam aquilo que a gente quer, mas a gente nunca nós não estamos dispostos a fazer as coisas boas, né? A gente precisa, muitas vezes, de um puxão de orelha.
Quando a gente, e eu gosto demais, só para finalizar, eu gosto demais, e todos nós espíritas, devemos ter na cabeceira da cama esse livro chamado Jesus no Lar, do Ney Lúcio. E esse é o primeiro culto evangélico que se fez no planeta, onde Jesus, na casa de Simão, ou em algum outro lugar, na casa dos seus apóstolos, né, tantas vezes trazia coisas do cotidiano para poder conversar com as pessoas. E a lição número 24, quem chegar em casa e quiser dar uma repassada, ela é muito interessante, porque ela fala sobre os sinais da renovação. Olha só como é interessante. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Isso é fantástico. Isso arrepia a alma. Isso faz a gente chorar por dentro, quando Jesus fala dessa forma. E ele vai falar: o mais poderoso não será o desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, ante a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor de maior número de títulos, que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos de amor e da gratidão nos corações das mães, das crianças, dos velhos, dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro, poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares supremos, orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhe a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge do intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha ao lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sadio não será o possuidor de mais livros, o mais sábio, não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve os irmãos mais próximos. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara e resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os corações não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio da raça, em tempestade de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade,
nas angústias da fome e as torturas morais, em todos os matizes. Quando o arado substituir o caos suntuoso dos triunfadores, nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituirá a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor, então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, a tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Queridos irmãos, que bom momento estamos vivendo. Que maravilha que Deus nos proporciona. Certamente, essa encarnação atual terá o valor de várias, porque requer esforço e dedicação. Amor, brilhe a vossa luz intensamente. Olhe para o lado, olhe para o alto. Olhe para aqueles que estão caídos e façamos a nossa parte, hoje e sempre. Que assim seja. Cassiano, meu querido, Ô Gilmar, querido amigo, mais uma vez agradecemos de coração pelas palavras muito emocionantes dessa noite, que tocaram no nosso coração, que tiveram conosco aqui batendo forte, e para a gente poder encerrar mais uma vez com chave de ouro, nessa noite iluminada que nós temos, pedimos para você brilhar a sua luz com a prece final, agradecendo por todos nós esses momentos. Obrigado, Cassiano, obrigado aos irmãos de Rio Paranaíba, que nos dá tanto carinho e que nos traz tanta paz. Deus, nosso Pai, benfeitores amigos espalhados por esse mundo de escarcéus, esplendoroso, ó Pai amado, bendito seja, ó Pai querido, por ter nos enviado a Jesus, o mestre dos mestres, o sábio dos sábios, que tanto tem nos dado através de todos os tempos e que está conosco, é claro, em todos os momentos das nossas vidas. Basta que reflitamos sobre aquilo que ele disse, que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, estaria conosco. E nós sentimos a presença deste Mestre Jesus, que com a sua luz bendita vem refletir em nós para ser levada a todos os cantos do universo. Obrigado, Pai, pela oportunidade desse reencarne maravilhoso, de nós estarmos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Obrigado pelo teste, Senhor.
Mas embora isso tudo seja maravilhoso, nós pedimos força ao Pai para passarmos por essas provas que muitas vezes nós não as compreendemos e tantas vezes desperdiçamos oportunidades, seja no campo de batalha, no campo do trabalho, que seja no campo doméstico, onde tantas vezes agimos errados que somos. E é por isso, Pai, que nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, onde certamente, e é claro, os Espíritos benditos, amigos estão conosco, qual fosse um batalhão da paz, espalhados e abraçando a todos aqueles que se sentem neste instante tristes, amargurados. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor existe e que está conosco e que vai nos amparar, não só hoje, mas agora e sempre. Que assim seja. Paz a todos. Recebam o passe magnético espiritual que neste instante está sendo levado a todos aqueles que neste instante estão e todos nós estamos necessitados. Que assim seja. Que assim seja, Gilmar. Mais uma vez, agradecidos. Mais uma vez, muita alegria a vocês. Um grande abraço fraterno. E aos amigos que nos assistiram, estiveram conosco. Muitas bênçãos nos seus lares. Fiquem em paz e vamos seguir adiante com força e muita fé. Muita paz a todos e até semana que vem.